Estamos em direto. Boa tarde, doutora Dina, boa tarde, Sandra. Olá, boa tarde, doutor. A palavra é sua, doutora Dina. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sandrinha. Olá, boa tarde. E obrigada pelo convite. Muito obrigada. De nada, Sandra. Nós é que agradecemos que estejas hoje connosco para podermos fazer este tributo e esta homenagem às mulheres com cancro da mama, hoje no Dia Nacional de Luta contra o Cancro da Mama. Doutor Arthur, como foi o seu dia? O meu dia foi sempre a correr para estarmos aqui hoje muito mais feliz porque estamos a conseguir cumprir com o nosso compromisso, porque a plataforma está a assegurar e isso é ótimo. Sim, o que não aconteceu na quarta. O que não aconteceu na quarta. E aproveito para dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos seguidores e dar este ramo de flores a todas as pessoas que sofrem de cancro de mama, sejam eles homens ou sejam eles mulheres, porque afinal de contas o cancro de mama não é só uma doença da mulher, também é altamente maligno no homem. Portanto, hoje este é um tributo para a mulher e para os homens que sofrem desta doença. Desde já, muito obrigado por estarem connosco, por esta pausa especial, pausa para um café virtual, edição especial, com uma convidada muito, muito especial, a nossa Sandra Costa. Desde já agradeço-lhe a sua presença e o seu contributo da sua experiência para ajudar as pessoas que passam por esta doença e que, afinal de contas, poderá não ser um bicho-papão, não é? Quer dizer, há muito sofrimento, obviamente que sim, mas também há a possibilidade de aliviar esse sofrimento e isso, digamos, poderá ser uma janela de oportunidade para as pessoas que sofrem. E hoje, como eu disse na apresentação desta live, hoje a nossa Sandra vai nos contar as angústias e as vitórias que foi tendo ao longo deste caminho que não é assim tão curto como parece, mas que se tivermos numa agradável companhia, as coisas correm bem. Eu posso-vos dizer que o dia correu bastante bem, agora respondendo, até porque eu contei isto e vou contar sem filtros para toda a gente ouvir. Eu contei isto à doutora Dina, creio que a Sandra não tenho a certeza. Contei sim, mas contei via Messenger. Eu ontem tive um dia extenuante e acabei por jantar e estender-me a ver o meu Benfica e depois quis ouvir os comentários, já estava a dormir. E entretanto, quando acordo, vejo uma mensagem da doutora Dina para publicar o flyer da nossa presença hoje aqui convosco e depois vou ver e então tenho um testemunho enorme no meu Facebook de uma doente que eu acompanho por telemedicina, uma doente oncológica. Ela está em Torres Novas e eu estou em Carregal do Sal e é um testemunho do qual eu agradeço à senhora Anabela Mendes desde já e já lhe fiz questão de agradecer via comentário que deixei. Mas claro que isso deixa-me feliz e obviamente sou humano e a gratidão para mim tem um valor imensurável e porque assim vale a pena trabalhar, quer dizer, eu estou a dar o meu melhor, mas o doente também está a reconhecer que está a ser bem tratado e isso para mim é motivante.
como também é desmotivante o contrário, como é óbvio. E aparece, e às vezes aparece. Mas pronto, quer dizer, se no início da minha carreira eu não lidava muito bem com isso, hoje já consigo lidar, fruto dos meus quase 20 anos de carreira. E, portanto, eu agora vou-me calar, dar a palavra à doutora Dina para iniciar então a nossa live. Muito bem. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e aos nossos seguidores. É com muito prazer que estamos aqui hoje numa edição especial para homenagearmos todas as mulheres, não só a Sandra, que é uma grande mulher, uma grande lutadora, uma grande guerreira, mas também para homenagearmos todas as mulheres e todos os homens que passam por esta doença, que é o cancro da mama, e nada melhor que no Dia Nacional da Luta contra o Cancro da Mama para fazermos esta edição especial e com um testemunho muito especial, com uma pessoa muito especial que tem um coração que parece um arco-íris. Temos connosco Sandra Costa. Eu conheço a Sandra há muitos anos e considero mesmo que ela tem um coração que parece um arco-íris. A Sandra teve em 2016, ou descobriu em 2016, um tumor, um carcinoma da mama esquerda invasivo e, como calculamos, como seria com toda a gente, foi como lhe tirarem o tapete. Mas nada melhor como Sandra para nos contar como é que descobre que tem cancro da mama. Sandra. Olá, Dina. Boa noite, doutor Artur. Boa noite a todos os que nos estão. Boa noite. A minha descoberta foi um bocadinho casual e não foi. Eu fazia o autoexame mensal, mas para mim foi um choque quando no banho, ao fazer a palpação, como tanta vez fazia, foi para mim um choque encontrar ali aquele grãozinho. Mas eu hoje apetece-me ser um bocadinho poeta, de maneiras que tenho aqui uns versos para contar um bocadinho da minha história. Acho que uns versos cantados, se calhar acaba de ser mais fácil dos outros nos ouvirem, não é aquela história maçuda que estão habituados, e está cá tudo o que as pessoas que nos estão a ouvir, que ouçam bem estes versos cantados que eu vou dizer, porque realmente está aqui um bocadinho da minha história. Está bem? Então eu vou passar a ler. Foi a tomar banho que me apalpei. Foi no autoexame que me encontrei. Ao médico me dirigi para exames fazer. A ansiedade senti. Quem havia de dizer? A mamografia inconclusiva, a ecografia me levou. Fui apreensiva, o pior se detectou. O doutor Aragão a biópsia me fez e logo me orientou para o doutor Cortês. A eles os dois eu muito agradeço pela rapidez do processo, terão sempre o meu apreço. O que se seguiu vou-vos contar. Quimioterapia seguida de cirurgia para a saúde alcançar. Neste entretanto, e para dores não ter, com o Dr. Artur, a acupuntura fui fazer. Imagina um doente, cor amarela e padecente, com seus vômitos matinais, enjoos e os demais, unhas a cair. Pois, eu nada disso tive que sentir. Por isso, à MTC, eu tenho que agradecer, porque o Dr. Artur não me deixou sofrer. Depois da radioterapia, a mama veio queimar, e eu vos conto, meus amigos, o que tive de passar. Uma vez por dia tinha que a fazer, mas o creme na mama era sempre a abastecer. Só no fim de semana, o Dr. Artur eu via,
5 dias de espera, eu quase que morria. A acupuntura e fitoterapia ajudaram bastante, mas a minha energia não era constante. Terminada a radioterapia, a consulta veio a seguir. 5 anos de hormonoterapia para o cancro não ressurgir. Sempre tive energia e sorrisos para dar, porque tive família e amigos para me apoiar. O apoio do marido foi de todos o mais importante. Quando se ama de verdade, o corpo é irrelevante. Deixo aqui um recado para toda a mulher. Somos mais que cabelo e mamas. Ame-se o quanto puder. O autoexame todos os meses deve fazer. Tudo o que vem de Deus deve sempre agradecer. Nada é em vão. E não deixe de se apalpar. Se nódulos tiver, deve ajuda procurar. Esta doença não nos pode derrubar. Ela veio para nos fortalecer. A cura há de chegar mais cedo do que possa parecer. Com o tempo virá apenas uma história. A vida normal voltará com testemunho de mais uma vitória. Obrigada pelo convite de poder partilhar. Esperemos com isto poder ajudar. E para todos vocês que nos estão aqui a ver, o meu muito obrigado e não deixem de viver. Ao doutor e à Neiva, uma imensa gratidão. Mais do que estas palavras, dou-vos o meu coração. Obrigada. Obrigada, Sandra. É um bocadinho da minha história, para não ser assim tão maçuda de contar, porque também, pronto, achei que ficava muito melhor se fosse em tom de versos, de poemas. A história está lá toda. Mas não sei se a Dina quer perguntar mais alguma coisa. O doutor Artur conhece tudo da minha história. As pessoas que estão lá em casa também, que eu fiz sempre questão de partilhar. Tudo isto eu sempre fiz questão de partilhar, porque eu penso que partilhando as nossas dores, tal como partilhamos as nossas alegrias, a cruz é muito mais fácil de levar. De maneiras que eu sou a favor da partilha. Daí ter aceitado também o vosso convite, espero ajudar outras pessoas. Sandra, foi realmente um poema maravilhoso que reflete tudo aquilo que tu passaste e da forma como passaste e da forma como sentiste e da forma como alcançaste o teu desejo, o teu anseio. Falaste em algo muito importante, portanto, que era o apoio. O apoio da família, o apoio dos amigos. Eu sei que tu tiveste esse apoio. O apoio da família, sim. Do marido, das pessoas que nos rodeiam. Eu penso que isso é a base, porque eles sofrem mais do que nós. A luta é nossa, mas eles estão connosco nesta luta. Isso é muito, muito importante, não sentirmos apoio de quem nos rodeia. E de pessoas que eu nem sequer conhecia, porque, graças a Deus, as pessoas acabam depois, uns se afastam, outros se aproximam-se. Muitos que não conhecemos acabam por se identificar ali, sentir as nossas energias também, e o apoio deles também é muito importante. Passam de desconhecidos a conhecidos e depois passam a amigos. Exatamente. Não é? Olha, e como é que foi esta coisa assim de te cruzar com o Dr. Artur? Foi um encontrar em algum corredor do hospital? Foi no elevador? Não. Foi por meio de uma amiga. Eu fiz a cirurgia e já tinha... É assim, quando me foi detectado, eu tentei investigar logo melhor, ou seja, o inimigo para poder combater, para estarmos munidos das nossas armas o melhor possível para destruir o inimigo, não é? E no hospital, quando fiz a cirurgia, comentários de pessoas que também já tinham com reincidivas, estavam lá por reincidivas.
havia pessoas que comentaram que não, eu agora vou fazer acupuntura, porque tive uma colega que fez e nunca lhe voltou o cancro, teve uma colega que fez e não teve os efeitos secundários que eu tive, e essas coisas acabam por nos entrar no ouvido. E quando saí do hospital, liguei a uma amiga e disse: olha lá, queres ir beber um café? Espetáculo, 5 dias de internamento e a primeira coisa que eu quero é um café. E na conversa com ela sobre o que é de fazer acupuntura, a senhora professora Ana Gomes Ferreira, um beijinho grande para ela, que já na altura era doente do Dr. Artur, disse realmente que estava a ser seguida por ele, que ele era um excelente profissional, que gostava de casos difíceis e que tinha ajudado imensa gente. Eu disse, pronto, vamos lá então experimentar isso. E ela foi comigo, falamos com ele na altura, logo me recebeu. Entrei no consultório dele, pôs-me logo a chorar. Por acaso assim, eu recordo a primeira vez que te falei no Dr. Artur, lembras-te? Agora vamos fazer aqui um à parte, faz conta que o doutor não está a ouvir. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Lembras-te, Sandra, vou começar a ir vou marcar para o Dr. Artur. Disse eu a ti. Lembras-te de encontrar-nos ali, acho que na Tentação ou no café ao lado da Tentação. E tu disseste-me assim, faz bem, deves lá ir. E disseste-me assim, olha, nunca me esqueço, o primeiro dia em que lá entrei ele pôs-me logo a chorar. Foi verdade. Aquele abanãozito que a gente estava a precisar. Eu é que pensei assim, mas que é isto? Venho aqui pagar e o homem ainda me faz cair as lágrimas. Então, olha, eu não vou voltar não. Juro, fiquei mesmo chateada, indignada, porque eu já estava deitada a fazer o tratamento e ele continuava a dar-me na cabeça, pumba e pumba e pumba. E eu vou assim, mas afinal, quer dizer, a gente vai se tratar e continua a dar-me na cabeça. Não vou tocar mais. Mas é abençoada a hora, porque a mudança é essencial para o tratamento, para a cura. E às vezes nós estamos no caminho, temos alguém que nos abre a perna. Exatamente. Assim, olha, atenção, que se calhar vai por aí, vê lá, isto é só um abanãozinho e toma lá outro meu agora. O gajo lá em cima faz o trabalho dele, lá em baixo faço o meu. Um abanão lá de cima, um abanão cá de baixo. Sandra, este é o caminho. Abençoada a hora que entrei naquele consultório. Ok. Não me deixei mentir, acabo que me fez chorar. Mas foi um bem necessário para a mudança. Eu depois, quando puder, falo. Quero ter o direito ao contraditório. Olha, Sandra, eu para te confessar, como tivemos essa conversa às duas naquele célebre dia em que eu te disse que ia ao Dr. Artur, não é? Que ia marcar no Dr. Artur, eu já ia de pé atrás, não é? Ia de mansinho e de pé atrás, assim, pá, um tipo se calhar é daqueles que gosta mesmo de dar na corneta, por isso, olha, já vou preparada. Se vi que ele dá, olha, quando sair, pá, bebo um café, fumo um cigarro e já passou. Mas por acaso ele não me deu na cabeça. Eu até saí de lá de surpresa e disse para o meu marido, afinal ele não me deu na cabeça como deu à Sandra. É porque a Tina não precisava, com certeza, porque já estava mais ou menos no caminho. Estava mais ou menos no caminho certo. Ainda me lembro das palavras. Eu entrei com um sorriso nos lábios, como é meu hábito, e dizia ele, com um sorriso nos lábios, uma doente oncológica, uma pessoa com cancro. Você não está boa da cabeça. Assim, uma coisa assim de género. Eu fiquei a olhar para ele, tipo, então, eu sempre fui assim. Mas é isto que tem que mudar. Está triste, chore. Tem raiva, exterioriza a raiva. Está contente, ria. Agora não venha a sorrir com uma pessoa toda despedaçada por dentro. E eu, ups, toma lá. Aqui há alguma coisa. Foi assim. Aliás, ele foi mesmo assim.
aqui só para nós, foi bruto mesmo. Não, aqui só para nós. Olha, aqui só para nós. Ele só faltou mesmo, em vez de fazer descer pelo elevador, chegar ao corredor e fazer-te descer de rolão pela escada abaixo. Foi só mesmo isso que faltou. Também nem tanto, pronto. Hoje, o doutor hoje está lixado comigo. Não, eu disse, está no meio. Ui, hoje eu que se cuido. Hoje não tem direito a contraditório. Pronto, mas vamos deixá-lo falar. Vamos lá deixar a doutora Artur falar, porque senão... Vamos antes de falar, que já falaram tanta coisa boa que eu quero ver se não me esqueço de nenhuma. Vamos dar voz a quem nos está a ouvir. A quem nos está a ouvir. E a minha doente Susana diz olá, beijinhos aos três. Uma outra doente de Castelo Branco, que é a senhora Helena Martins, boa tarde aos três. A doutora Isabel Gonçalves já esteve connosco, diz boa noite aos três, só não é bicho-papão porque o doutor Artur esteve do meu lado. Obrigado. Depois isto agora não está aqui a correr bem, a Eugénia Mendonça diz grande Sandra, coração do tamanho do mundo. A Helena Martins é minha doente, Castelo Branco, como disse a senhora Helena, muito bem explicado. A doutora Isabel Gonçalves volta a falar connosco dizendo que bonita forma de expressar. O meu amigo e também doente, José Manuel, que ainda hoje estive com ele, muito bem, tudo de bom, muita saúde. Obrigado a todos pela vossa colaboração. Pedir-vos a todos também que vão falando connosco sobre se estamos a chegar bem, se estamos a ser audíveis e em boas condições. E antes de mais, então queria agora ter o direito ao contraditório. Agora, só um bocadinho. Com a pergunta que eu lhe vou fazer, já vai ter direito a responder. Até rimei. Vocês hoje são... Isto hoje estamos poetisas. Uma troca de energias entre as duas durante a tarde que nem imagina. Nem foi durante a tarde, foi durante o dia todo. Bom, doutor Artur, diga. Quem é a mulher que lhe chega ao consultório em 2016? Pronto, esta conversa que ela tem é verdadeira, todavia falta ali um pormenor, porque eu na altura digo assim, digo-lhe então o que é que aconteceu para que isto tudo venha-se a desenrolar, para este cancro aparecer, não foi assim, olha, caiu agora do céu, e ela a tentar fugir à questão e depois é que eu... E errou-me com força. Veio depois toda esta questão que digo, olha, desculpe lá, não venha com a questão do sorriso e não sei o quê, porque isto não bate nada certo e isto não pode ser assim. Portanto, fale lá de uma vez por todas tudo o que tem para dizer. Tentar abanar com a pessoa para lhe cair a ficha. Foi um bocado essa a ideia. Foi que ela expressasse os sentimentos dela. E no fundo eu hoje disse aquele testemunho da senhora Anabela Mendes, em que eu digo o seguinte, quando um doente grave, ou mesmo um outro doente qualquer, mas eu agora quero focalizar nos doentes graves, sejam eles doentes com cancro, sejam eles doentes com uma doença degenerativa evolutiva crónica, uma esclerose múltipla, uma artrite, uma coisa destas. Quando o doente começa a ganhar um hábito, que é o hábito da gratidão, eu acho que estou a cumprir com o meu objetivo total, quer dizer, que é tanto como curador do físico, mas também como curador da alma. Porque estas coisas não andam separadas, quer dizer, e a ciência está-se a aproximar daqui, curiosamente. Há umas décadas atrás isto estava completamente separado
e cada vez mais isto começa-se a fundir e uma coisa não está separada da outra, e a ciência vai nos demonstrar isso e se calhar mais próximo do que aquilo que as pessoas possam imaginar. Por aquilo que eu tenho lido, as coisas estão próximas para que isso seja demonstrável, e inclusive existe um estudo a nível internacional português para demonstrar isto. É curioso que isto acontece. Depois, a Sandra começa a cair-lhe a ficha e a chorar, e acho que a partir dali as coisas começaram. Eu acho que ela se calhar saiu naquele dia um bocado zangada comigo e se calhar não é a primeira doente que sai com esse sentimento. Mas depois, se calhar em casa e no fundo, quando aquela poeira começa a assentar, a pessoa começa a perceber porque é que eu estive a fazer aquilo. Claro que isto depois depende muito do doente que temos. Há doentes que se querem tratar e veem isto de coração aberto e veem que, ok, ele está ali para me ajudar e tentou abanar-me e fez isto para me tentar ajudar. Há pessoas que não lidam muito bem com essa forma de estar, mas é assim, eu não tenho a ambição de tratar todos os doentes do mundo, quer dizer, não consigo, é humanamente impossível. Há pessoas que se vão conotar comigo e que eu consigo ajudar e prestar, digamos, o meu saber para ajudar esse doente. Há doentes que não, e eu só tenho que respeitar, quer dizer, ponto, não tem problema nenhum. Agora, esta gratidão, eu queria falar uma coisa, e Deus queira que a doente em causa nos esteja a ouvir, mas eu queria dizer isto para ela perceber que de facto o caminho não é esse. Eu tenho uma doente que, curiosamente, creio que na minha primeira consulta ela também, pura e simplesmente, me detestou. E isso ela já me disse a mim. Entretanto, depois foi a pessoa que me referenciou que lhe disse: se saís de lá, a coisa não te vai correr assim tão bem. Pronto, e a verdade é que depois as coisas começaram a correr bem, e ela, entretanto, hoje já tem uma visão diferente do meu modo de trabalhar. Mas há uma coisa que eu, quando falei há pouco de gratidão, porque a gratidão vocês podem dizer o que disserem, vocês, público, que nos estão a ouvir. A gratidão é uma das formas de o nosso cérebro segregar serotonina, ou se quiser, segregar endorfinas que nos criam bem-estar, felicidade. E uma pessoa que cultiva gratidão é uma pessoa que goza de boa saúde mental e física. Portanto, o culto da gratidão, e isso também está a ser demonstrado cientificamente, já há estudos que demonstram isto, portanto, isso aí está, o que eu estou a dizer não é medicina chinesa, é medicina convencional a demonstrar isto. E o que eu quero dizer é isto: esta doente que eu estava a falar, não a Sandra, já vamos falar sobre a Sandra, porque a Sandra traz aqui um corrupio de informações interessantes que eu quero voltar a sublinhar. Esta doente, há uma semana ou duas atrás, manda-me via WhatsApp as análises e uma PET. E então diz: envio o PET, ou boa tarde doutor, esta será a PET, qualquer coisa assim do género, e agora são as análises. E eu começo a ler a PET e estamos a falar de uma doente com cancro de mama, com metástases ósseas, com metástases hepáticas, e a PET vinha a dizer que as metástases hepáticas estavam a regredir e que as metástases ósseas estavam estacionárias. Portanto, para mim, não se abriu uma janela de oportunidade. Para mim, abriu-se um portão de oportunidade. Mas é para mim. Porque para a doente,
mas eu continuo com gases. Portanto, não houve uma única palavra a dizer, doutor, graças a Deus, graças a si, graças ao que seja, à quimioterapia, ou as coisas estão a correr bem. Felizmente estou aqui a ver que as coisas estiveram este tempo todo a progredir e agora estão a dar para trás e as coisas estão a correr bem. Não vi uma palavra de gratidão. Portanto, vejam o que é isto. Não parece correto, percebem? Este viver não é bem, não é bom, quer dizer, porque uma pessoa vê que está bem, quer dizer, em vez de estar a dar valor a coisas gravíssimas, estamos a dar valor que eu tenho uma flatulência. Não parece correto. E, portanto, estas coisas, o culto da gratidão traz-nos saúde mental e, acima de tudo, física. Portanto, eu dizendo isto, quero dizer que faço sempre questão que os meus doentes mais graves comecem a dar valor à vida, comecem a dar valor ao que a vida lhes traz. E quando traz doenças destas, porque é que o corpo conseguiu reagir desta maneira? Qual foi a energia negativa que eu criei dentro de mim? Ou se me criaram? Não tem problema nenhum, se criaram, eu só tenho é que aceitar essa energia e retirá-la do meu coração. Pode haver uma pessoa que crie-me tão mal que eu consiga odiá-la. Eu posso odiá-la agora, momentaneamente. Eu não posso ter décadas de ódio dentro de mim. Como dizia um político muito, que aquilo foi um doce na sua despedida como político, foi a doutora Dina que publicou isso. Foi. Portanto, José Mujica. Exatamente. Em que ele diz, no meu jardim... conhecido por Pepe. Exatamente. No meu jardim não se cultiva ódio. Foi uma frase que me ficou na retina. E, de facto, o ódio, a raiva, são energias negativas que destroem o ser humano. E isso pode causar, conforme o órgão que esteja a ser atingido, pode causar vários tipos de doenças. Vocês, se quiserem me acusar de reumatismo, não tem problema nenhum. Eu tenho 52 anos, estou tranquilo quanto a isso. Mas eu já defendi isto em meios de comunicação social e estou aqui a falar à frente de todos, tranquilo, porque sei que quando eu apanho doentes com este tipo de doença aparece sempre algo de muita mágoa, mas não é aquela mágoa, olha, vai para o lado de lá, não é nada disso, é algo que está, desculpem, nas entranhas, na alma, aquilo feriu a alma. Percebem? E é essa energia que está ali a ferir a alma que nós devemos retirá-la. Eu tenho uma história giríssima e sinceramente eu acredito piamente que aquela senhora vai ficar curada, que é uma doente com cancro da bexiga, que me apareceu. E ela teve o cancro e foi tratada e entretanto, ele ressurgiu 5 anos depois. O que é normal. Quer dizer, acontece. Normal não é, mas acontece. E entretanto, na primeira consulta, aconteceu o mesmo que aconteceu com a Sandra. Começou a chorar quando eu lhe perguntei porquê é que você está a ter isto? O que é que está a acontecer aqui? Diga-me o que é que está lá dentro a acontecer. E ela diz que não consegue aceitar a morte do avô. Estão a ver isto? O avô morreu há 10, 12 anos atrás, coisa assim que eu vejo. E eu disse-lhe, olha, a quimioterapia nesta doença é horrível, é simplesmente horrível.
como ela diz em tom de brincadeira, é tipo frango, está-se a levar quimio assim, meia hora, depois fica assim, meia hora, depois fica assim, meia hora, e depois volta a virar, meia hora. E, portanto, chega a uma altura, há dores a nível da bexiga imensas. E então dizia-me ela, e dizia-lhe eu até agora, dizia assim, olha, vamos fazer assim, você vai ter que terminar hoje, ou no máximo dou-lhe 24 horas para você resolver este problema. Porque senão eu vou-lhe dizer uma coisa, você vai morrer, ponto. Ou resolve o problema com o avô, ou você vai morrer. Portanto, agora a decisão é sua. Eu só quero perguntar-lhe uma coisa, você é mãe, certo? Certo. Se você vir o seu filho a chorar todos os dias, como é que você reage? Eu vou logo a correr, eu não saio do pé dele enquanto ele não me disser porque é que está assim, eu quero ajudar, porque eu sou toda mãe galinha. E como é que você acha que o seu avô lá em cima está a ver a neta a sofrer por causa do desaparecimento dele? Quando se calhar ele está melhor que você. Como é que você acha? Ponha-se na pele dele. Como é que você reagia? Se estivesse assim, vale a pena, você estar a sofrer e ele está a sofrer, portanto, valerá a pena isto? Eu aceito o seu desafio. Pronto. E fiquei caladito, fiz a minha consulta, fiz a minha receita. 24 horas depois, surge-me um messenger. Doutor, tive a conversa com o meu avô e quero dizer o que senti. E isto é que para mim é interessantíssimo, porque nunca me tinha acontecido uma coisa destas. O que eu senti foi, quando falei com o meu avô, parece-me que caiu qualquer coisa da cintura e senti um calor enorme à volta da cintura. O que eu acho é que se calhar houve um desbloqueio daquela energia que estava ali. E o que eu acho é que, de certeza absoluta, aquela quimioterapia vai hoje atuar muito melhor. A medicina homeopática que está a ser usada nela vai atuar muito melhor. E eu acredito piamente que aquela senhora vai cá ficar para contar a história. Portanto, muitas vezes, abanar com as pessoas vale a pena. Depois, para eu me recompor aqui um bocadito. O doutor António Gomes, um doente meu também, foi muito interessante, aliás está a ser muito importante. E ainda bem que assim o acha. O meu conterrâneo Nuno Leitão, boas tardes, continua o vosso serviço público em informar e falar temas importantes. Obrigado, Nuno. E a Catarina Henriques, uma ex-doente minha também, excelentes palavras. Muito obrigado a todos. Dito isto, queria também dizer uma coisa. A intervenção da Sandra é importante quando ela diz: eu faço um autoexame mensal. Isto é importantíssimo. E se calhar as mulheres não fazem assim tanto quanto deviam. Não é tomar banho e esfregar, isso não é nada. Porque um quisto, um nódulo não se sente assim. Nós temos que focalizar a nossa ponta dos dedos e ir tocando à procura se há ou não alguma coisa. Portanto, primeira grande mensagem que a Sandra nos diz é: eu faço este autoexame todos os meses. E ela apanhou isto no momento 1 ou 0, qualquer coisa assim do género. Portanto, eu acho que, e depois a Sandra diz outra coisa que é: ela seguiu os passos todos, quer dizer, fez tudo certinho, estava tudo estrategicamente delineado e isso pareceu muito importante no resultado final. E depois, há uma coisa muito importante, quando se trata de um doente grave, que esse doente grave, eu estou a falar por mim e eu acredito piamente que a postura da Sandra tenha sido exatamente igual para com os meus colegas de medicina convencional. É importante que nós saibamos que o nosso doente confia
em nós até debaixo d'água. Isto para mim é importantíssimo. Está a ver? Portanto, isso dá-nos um acréscimo de responsabilidade, que todos nós temos essa responsabilidade, e mais a mais quando pegamos em doentes graves temos que ter essa responsabilidade, mas quando o doente se entrega de corpo e alma e nós sentimos isso, que aquela pessoa está ali de corpo e alma, claro que esse sentido de responsabilidade duplica ou triplica, porque aí então não podemos falhar. Pelo menos é isso que eu sinto quando estou a tratar um doente. Daí dizer que esta intervenção pareceu-me importante nesse sentido. Depois dizer-vos outra coisa. Se não me falha a memória, gostava porque acho que isso é uma grande vitória. E não me levem a mal ter que salientar isto. Eu creio que a Sandra teve 30 tratamentos de radioterapia. Não foi? 33. Eram para ser só 25, mas depois, 18 aliás, depois passaram 25, depois 33 tratamentos. Mas o doutor viu que, apesar dos 33 tratamentos, a minha maminha estava impecável, certo? Exatamente isso. Eu só ouvia uma vez por semana, e só ouvia o doutor uma vez por semana. Exatamente isso que eu queria ressalvar, que é as pessoas lá em casa não têm noção do que são 33 tratamentos de radioterapia. Porque a partir do 12º tratamento de radioterapia começa a aparecer lesões cutâneas. Queimaduras graves. Eu via colegas com a pele... Peço desculpa, doutor, mas eu via colegas, porque nós fazíamos tratamento na sala, normalmente era 2, 3 mulheres que ficavam na mesma sala, e eu tinha colegas com menos tratamentos do que eu. Eu, quando cheguei mais ou menos ao meio, é que a pele começou a ficar assim para o moreno. E elas, com 10, 12 tratamentos, já tinham pele tostadinha, mesmo aquele negro, quase aqui para o preto, já. Com meia dúzia de tratamentos. Portanto, eu sou uma sortuda, sou uma felizarda. Apesar de o ver só uma vez por semana na altura, era uma felizarda. E eu transmiti isso também às pessoas que estavam ali comigo. Porque realmente, pronto, eu tive uma cor só... Queimou, mas não a quantidade que queimaram as pessoas que não faziam a fitoterapia nem a acupuntura. Pronto, mas o que eu quero dizer é que a partir desse... Eu queria dizer o que você disse e não quis estar a assustar as pessoas, mas a verdade é essa que você disse. Existem, de facto, começam a aparecer lesões a partir dos 12º, 15º tratamento. Imaginem 33 tratamentos de radioterapia todos os dias, exceto sábados e domingos. Portanto, não é fazer agora um tratamento de 10, depois esperar, depois fazer mais 10, não, é seguido. E eu tenho, inclusive, no meu Facebook, a comparação de uma mama com 20 ou 25 tratamentos de radioterapia e uma atriz com a mama literalmente queimada. Portanto, para termos noção da importância e da mais-valia de uma medicina alternativa, seja ela, e eu aqui tenho que defender as duas porque já tive resultados com as duas. E a doutora Isabel Gonçalves fez na altura, porque eu estava com algum receio daquela cicatriz e não queria ficar mal visto, e então eu usei também medicamentos homeopáticos no sentido de não lhe queimarem a mama. E o que eu queria dizer aqui, ressalvar, e estou a defender estas duas medicinas, que são as medicinas que eu pratico e, portanto, e que eu estudo diariamente para ter resultados de excelência, a importância que a medicina chinesa e a medicina homeopática têm no tratamento coadjuvante, e que fica bem sublinhado, coadjuvante,
no doente oncológico. O que eu quero dizer com coadjuvante é que não continuo a achar que um doente deve fazer em primeira linha sempre medicina convencional e deve fazer complementarmente medicina chinesa, no meu caso medicina chinesa e homeopática, num outros colegas, aquilo que eles acharem por bem. Agora, a importância e o alívio de sofrimento, o que estamos aqui a falar é a Sandra fez-me, permita-me estar a contar isto. A Sandra mostrou-me uma filmagem que fez da sala que ela dizia na altura a sala de chuto. É de um sofrimento terrível ver aquilo. Está a ver? É de um sofrimento terrível. E eu digo sempre aos meus doentes, vocês quando vão lá, olhem, vejam e comparem como é que eu estou e como é que está aqui o vizinho do lado. E esse é o meu trabalho. O meu trabalho é você fazer o seu dia-a-dia de forma feliz e contente. Que você emocionalmente esteja em cima e que o seu organismo resista a esse grande embate e esse grande combate que vai ter contra a radioterapia, a quimio e a radioterapia. Portanto, e quando eu digo a um doente, esteja tranquilo que vai fazer isto de forma impecável, isto é uma realidade, quer dizer, é uma realidade. Queria interromper aqui um bocadinho para dar voz a quem nos está a ouvir. A Susana diz-nos, eu tenho a dizer que todos nós devíamos ter um Dr. Artur nas nossas vidas, mas devia ser obrigatório. Obrigado. A doutora Isabel Gonçalves aborda aqui um tema muito interessante, que é, mas há que fazer mamografia de rotina. O meu e muitos outros, em estádio embrionário, só se detectam, ainda não são palpáveis, é uma verdade. Portanto, ir ao ginecologista todos os anos é importante. Fazer a palpação mensal, como a Sandra diz, é muito importante. Uma doente, a Maria Graça Pinto, diz-nos boa tarde aos três, excelente conversa, muita gratidão, Dr. Artur, obrigado eu e honra por estar a tratá-la. A doutora Isabel Gonçalves volta a dizer-nos que tem feito um trabalho de excelência, é mesmo um alívio no sofrimento. Obrigado, doutora Isabel. Portanto, creio que respondi a quase tudo daquilo que me recordo da intervenção da Sandra. A palavra é sua, doutora Dina. Obrigada, doutor. Sandra, teu micro está desligado. Sandra, há uma frase que eu me recordo de ler no teu Facebook, que na vida nada é em vão, tudo vem para nos ensinar. O que é o que eu sinto, é o que eu sinto. Nós podemos não entender no momento o porquê, mas com o passar do tempo, a longo prazo, até podemos nunca saber o porquê do que veio, mas a longo prazo nós vamos entender. Mas para podermos entender, temos que partir para a aceitação. Seja bom, seja mau, temos que aceitar. E eu vou-vos dizer uma frase que disse ao Dr. Cortês Vaz no consultório, que ele achou, pronto, e ainda quando vou às consultas sou conhecida assim, mas eu já vos digo como. Quando me foi detectado o cancro e ele teve que me dar a notícia, porque para eles isto é o prato do dia e falam aquilo assim, toma lá. Quando ele disse que eu tinha um carcinoma invasivo da mama e que o peito era para tirar, eu olhei para ele e por segundos, porque eu não sou de ferro e porque também sou como todas as mulheres e temos sentimentos e é verdade que me tiraram o tapete debaixo dos pés. Foram ali segundos que parecia que nunca mais acabavam. Não fosse coisa que eu não ia já à espera, mas quando ele deu a notícia e o ouvir do outro é mesmo,
aquilo cai tudo que está à nossa volta. E recordo-me de eu lhe dizer: olha, doutor, tire-me as mamas, não me tire o sorriso, porque eu sem sorriso não vivo. Com mamas ainda é mais ou menos, agora sem sorriso é que eu não vivo mesmo. E na altura ele disse: não é isso mesmo, Sandra, 50% da cura está aí, nesse estado de espírito. Eu disse: sabe, doutor, é que as minhas mamas e o meu sorriso é o meu código postal e eu não vivo sem isso. Agora, sem as mamas, pronto, é o que Deus quiser. E a minha aceitação foi o início do processo da cura. E está aí o doutor Artur, que se calhar é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas eu aceitei logo. Eu disse: graças a Deus que sou eu que tenho cancro, não é os que eu amo que estão à minha volta. Porque eu sabia que, sendo eu, a luta era minha, eu tinha forças. O meu pai faleceu há 12 anos com cancro. E eu vi ele a desistir dia a dia. E eu sentia-me impotente. De querer fazer e não conseguir. E eu pensei, quando foi comigo, disse: não, ainda bem que foi comigo, graças a Deus. Portanto, eu agradeci a Deus uma coisa tão, tão horrenda, não é? Mas foi o início da cura. Eu penso que foi a partir daí. A parte da aceitação, o positivismo, a mão do Dr. Artur. Hoje, quando vou à consulta, a título de brincadeira, ao Dr. Cortês, já não é a primeira vez, às vezes tem aquelas estagiárias ao lado e diz: esta é que é a menina do código postal, as mamas e o sorriso. Ela ficou com essa dica, pronto. Fala nisso, porque realmente, se calhar, marquei-o pela positiva. Não era essa a reação que ele estava à espera, mas foi a minha reação. É como diz o doutor Artur, estava a esconder alguma coisa que não devia, se calhar, as minhas emoções. Mas verbalizei, depois de alguns segundos de estar ali meio abanada, depois verbalizei, sim. Verbalizei a minha positividade e a minha aceitação, porque aceitando, o processo é muito mais simples, mais fácil, não é assim, doutor Artur? Sim, você toca mais num ponto importantíssimo de um tratamento de uma doença grave. E acho que esta nossa live está a ser está a correr bem, quer dizer, e a nossa plataforma está-se a aguentar, o que é giro. Reparem uma coisa, a gratidão é importante, mas antes da gratidão tem que haver a aceitação do problema. Exato. O que muitas vezes, o que não assim tão poucas vezes acontece, e eu tento dar a volta a isso no doente, por isso é que às vezes os doentes dizem: ele dá-nos na cabeça, até colherem o caminho certo, e aí só dou beijinhos e abraços antes Covid, que é: aceito o problema, não vale a pena estar com raiva porque tem isto. Não vale a pena. Não vale a pena dizer: eu sou este, eu sou aquele, tudo me corre mal, não vale a pena. Isto aconteceu. Já sabemos, porque entretanto já estivemos a conversar, já sabemos porque é que isto apareceu. Já sabemos porque é que o seu organismo deu um grito de revolta. Porque isto é um grito de revolta. Para lá com isso. Para com esse ódio, para com essa preocupação excessiva. São energias horríveis. As pessoas não têm noção disso. Nós estamos numa pandemia. Eu ouço todos os meus doentes a dizer: aumente-me a imunidade. Mas isso eles não precisam dizer, porque qualquer doente, se vier tratar uma unha, eu não trato unhas, mas se vier tratar uma unha, isto, entre aspas, claro que eu vou ter que lhe aumentar a imunidade. Estou perante uma pandemia, mas só se eu fosse maluquinho que não faria. Todos os meus doentes, em termos de acupuntura, eu faço isso. Todos, sem exceção. Todavia, eu ainda hoje dizia isso a uma doente, a uma esposa de um doente meu, assim é que é. Que ela dizia: não há assim nada para a gente tomar e tal, não sei o quê. E eu depois disse-lhe: o que é que me interessa eu estar a receitar qualquer coisa para aumentar a sua imunidade, se você não dorme bem, se você não se alimenta bem?
Se você exagera em alimentos, quer dizer, a roda dos alimentos é uma roda, portanto, se é uma roda, aquilo tem que andar à volta, não é? Só que, em algumas pessoas, a roda está parada, só comem aquilo. A altura dos pêssegos, só se come pêssegos. A altura das laranjas, só laranja. E claro que, por exemplo, estou a lembrar-me do fígado. O fígado vai chegar a uma altura, as pessoas começam-se a sentir tontas, a sentir dor de cabeça, a sentir-se enjoadas, nauseadas, com vômitos. Óbvio, mas quer dizer, é óbvio, está a ser consumido ácidos a mais. E o que eu quero dizer com isto é que o que eu estive a dizer é o que é que me interessa isto. Porque nós estamos numa altura de pandemia e agora estamos aqui a falar de cancro, mas também estamos a falar de emoções. Portanto, é importante que o doente, por exemplo, que está deprimido, que às vezes está, porque pode haver uma depressão existencial, isto é, isso é doença, ponto, quer dizer, se tem tratamento, tranquilo, não tem problema nenhum. Ó, doutor, a minha vida corre bem, eu tenho uma boa esposa, tenho bons filhos, tudo normal, tenho um bom emprego, tenho casa, está tudo, epá, e sinto-me triste, não sei porquê. É uma depressão existencial, ponto, quer dizer, tem tratamento, não tem problema nenhum. Mas depois há pessoas que guardam emoções por coisas que não lembram à cabeça de ninguém, quer dizer, você não tem mais nada para fazer do que isto. Eu e a doutora Dina, no outro dia estivemos a falar sobre isso. Outro dia não, foi há 2 dias atrás, a coisa que vai. Ou ontem, foi ontem. E então, quer dizer, numa altura de pandemia é importante, e nós vamos falar isso na próxima quarta-feira, em que as pessoas andem bem. Porque se nós andarmos com o nosso coração aberto, tranquilo, feliz, a dormir bem, a ter uma alimentação cuidada, obviamente que a minha imunidade está alta. A probabilidade de eu ter uma doença é muito reduzida. Se o indivíduo for feliz, não adoece. Ponto. Um indivíduo que é grato é um indivíduo que é feliz, por isso é que ele é grato. Um indivíduo ingrato é infeliz. Ponto. Portanto, é bom que ficamos para fim de semana a refletir sobre isto. Creio que será importante perceber isto. E o que eu digo é que nós aceitemos aquilo que a vida nos dá. Quando não nos dá bem, ok, que aceitemos isso de forma de braços abertos. Mas quando algo nos corre, é importante que nós não vamos cair ao tapete. Mas primeiro que, antes de cair ao tapete, porque todos nós caímos ao tapete, se não há aqui heróis estão todos no cemitério. Portanto, nós podemos cair ao tapete, mas temos a obrigação de nos levantar de lá. E, acima de tudo, temos que refletir porque é que estamos no tapete. E a seguir dizer, eu estou aqui porquê? O que é que eu tenho que aprender? Porque é que isto aconteceu? O que é que eu não estive bem? E termos a humildade para olhar para nós ao espelho e dizer, não estiveste bem ali, ali e ali. Ok, já entendi porque é que isto me está a acontecer. E dar a volta. Portanto, é importante esta mensagem, como também é importante a gratidão. E agora queria também voltar aqui aos nossos ouvintes que nos estão a falar connosco. A doutora Isabel Gonçalves volta a falar que depoimento é bonito, que força. Doutora Dina Lopes, exatamente, doutor Artur Borges. A doutora Isabel Gonçalves diz que se as pessoas não comerem bem e se não andarem com as suas emoções bem, leva mais uma agulha. É sempre um gosto ouvi-lo. E uma conterrânea, Isabel Ribeiro, não pôs nada, portanto não sei o texto nenhum. Sábias e profundas palavras do Dr. Artur, da Dona Maria Graça Pinto. Agora a Isabel Ribeiro já nos escreveu boa noite para vocês. Obrigado a todos pela vossa participação, que é sempre importante, é para isso que nós estamos aqui.
É para estarmos a ter um momento agradável e sairmos daqui todos muito mais ricos e com ferramentas numa altura tão difícil que o nosso país está a atravessar, que consigamos passar por ela de forma menos má. Porque é importante que algumas dicas que vão sendo dadas e que eu vou falando em conversa corrente, que sejam aproveitadas, porque é isso. Porque eu hoje tive que interromper o meu trabalho para estar aqui convosco. A doutora Dina, idem aspas, a Sandra, idem aspas. Isto tudo para um bem maior, e isso é que é importante. Fazer o tal serviço público que o meu conterrâneo nos dizia há pouco. Portanto, agora perdi-me aqui um bocado. Guie-me, por favor, doutora Dina. Perdeu-se? Eu acho que já disse. Não é seu hábito. Eu acho que já disse tudo. Já sei. Porque é que ele se perdeu, Sandra? Está ao pé de nós. Bom, eu queria olha, isto também está-se a alongar já um bocadinho. Está-se a alongar já um bocadinho. Mas eu não queria que vocês terminassem este programa, já que estivemos a falar em gratidão. E o Dr. Artur foi uma presença muito forte e é uma presença muito forte na minha vida, e ele sabe, eu não preciso estar aqui a agradecer publicamente, mas sei que ele gosta de Rui Veloso. De maneiras que eu queria fazer aqui uma surpresa, a Dina também não sabe, e os ouvintes também não sabem, mas eu escrevi uma música de Rui Veloso, recompus a letra, por assim dizer, e agradeço ao professor João Martins, que foi ele quem tocou a música e cantou, e é um agradecimento ao Dr. Artur, é uma gratidão para todos vocês, e é uma mensagem para as mulheres, para todas as mulheres, e obrigada, Neiva, também. Mas é essencialmente uma gratidão, devemos agradecer tudo e mais alguma coisa, tudo, seja bom, seja mau. Mas este aqui é um miminho especial para o Dr. Artur. Muito obrigado. Posso pôr isto? Posso? Pode. Então vamos lá para alguma coisa que se ouça. Então. Sob o frio que corre alma sem falar, não tão easy. Nossa vida vai mudar. É mamada da bom. Tentando fugir, seu nó encontrar. Não precisa se afligir. Continue a ouvir seus dias. Até se perde a voz. Voltam, saiu-se perder. Nós não estamos tão sós. Esse teu ar grave enfermo, por todo delicado, correu a antes e nada correu errado. Ao ver-te assim apavorado, Algo aqui correu mal. Estava-se a ouvir aos cortes, não se está, eu não quis estar a interromper, mas estava-se a ouvir mal. esse teu jeito cerrado
de queimei o sentimento e pela primeira vez no teu regresso aqui vejo-te com altivez, com energia e brilho na alma. Muito bem, obrigado. Está-se a ouvir? Ao ver-te assim afardalada, com um ar pardacento, nesse teu jeito cerrado, de queimei o Eu depois partilho, é melhor. Fica a intenção. Fica a intenção, mas eu queria sugerir exatamente isso, a partilha, porque Esta música original é Porto Sentido. Eu adaptei para Corpo Sentido, porque é isso mesmo, é a mensagem que passa para que as mulheres façam o seu autoexame, não deixem o tempo passar, recorram, procurem ajuda o mais rápido possível. E de preferência tenham um Dr. Artur logo ali à mão. E obrigada por ter, doutor. Imensa gratidão. Sandra, muito rapidamente, que a gente já passou o limite do tempo, diz-me assim, o que é que mudou? O que mudou? Mudou tudo. A minha maneira de ver a vida, a minha maneira de apreciar cada momento, as minhas prioridades estavam totalmente equivocadas. Mudou tudo. Sou muito mais feliz agora. Obrigada, doutora Artur. E vocês sejam felizes também. Gente feliz. Obrigada. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, doutora Dina, antes de me fazer uma questão. E isto é importante, que um doente que passe por uma experiência destas diga isto. Exatamente. Que é, eu hoje sou mais feliz depois de ter passado por este tormento todo do que antes de ter isto. E eu hoje compreendo porque é que eu cheguei ali. Não é? E isto é incrivelmente bom e espero que as pessoas lá em casa percebam isto e interiorizem isto nas vossas almas. Que é, eu tenho que ser feliz, eu não vim para este mundo para ser infeliz. Portanto, das duas uma, ou eu aceito o que me está a provocar infeliz e então já não me provoca essa infelicidade, ou eu não aceito e resolvo o problema. Mas se eu aceitar, eu consigo criar um muro. Ok, eu aceito que esta situação, esta pessoa me faz infeliz, aceito, mas não deixo que essa tristeza me invada. Isto parece-me muito interessante. Eu tenho uma doente em Viseu,
com cancro que me dizia exatamente isso. Eu tenho um post no meu Facebook, quando ouvi isso, e aquilo foi interessantíssimo. Digo assim, pá, mas você hoje está com mais filhos. Não, é verdade, eu sei o que é que... Porque ela foi muito incrível, ela trazia a informação toda em gavetinhas e disse-me, olha, eu tenho este problema, ouvi falar muito bem de si, e sei o que é que me provocou isto, o que me provocou isto foi isto, e isto já está resolvido. Portanto, não se preocupe por aqui, porque eu já resolvi este problema. Eu estou aqui para você me ajudar a passar por este tormento. Andava ela já a fazer radioterapia e ela dizia-me, doutor, sabe uma coisa, eu hoje sou muito mais feliz do que antes do cancro. Está a ver? Acho que isto é brutal, não é? Quer dizer, e é importante que as pessoas, apesar de terem uma doença destas, que a aceitem e que sejam gratos no sentido de dizer, ok, eu percebi que eu vou sair disto muito mais valorizado e muito mais rico do que era antes de ter esta doença. E isso é que é importante, e que esta mensagem, porque isto é uma homenagem a todos os doentes com cancro de mama, que a Pausa para um Café Virtual está a fazer neste Dia Nacional da Luta contra o Cancro de Mama. E não esquecendo, volto a dizer, isto não é machismo, o cancro da mama também surge no homem, é bom que isto seja transmitido. E é altamente maligno quando o homem tem cancro de mama. Portanto, tanto seja ele homem ou mulher, este é o nosso tributo, esta é a nossa homenagem. E espero que este programa vos ajude a compreender porque é que o cancro surgiu e o que é que eu aprendo com isto para sair mais enriquecida e diferente. Eu costumo dizer que o cancro, esta é uma frase minha, o cancro tem que ser o virar da página. Aquilo que a Sandra disse agora é importantíssimo. Eu não sou a mesma pessoa. Eu mudei de vida. Terminou. Aquilo é passado, está passado, ok, aprendi. E isto parece-me importante que seja a nossa frase e a nossa mensagem. A Isabel Ribeiro diz-nos palavras sábias, Dr. Artur. Muito obrigado, Dr. Artur, pela sua disponibilidade. É um prazer estar aqui convosco e faço também estas minhas palavras, as palavras da doutora Dina e da Sandra, tenho a certeza absoluta e sintética que estão cá com gozo. O Sr. José Manuel Magnífico, bom fim de semana, obrigados. E a Dona Isabel Ribeiro volta outra vez dizendo obrigado por este belíssimo testemunho, pois é uma doença silenciosa e que devemos estar atentos aos primeiros sinais, pois, como diz, todos devíamos ter um Dr. Artur na nossa vida, grato e bem-aja. Já consigo dar voz a toda a gente que nos está a ouvir, quer dizer, aqueles que querem interferir connosco de forma sempre positiva. Doutora Dina, vamos fechar como sempre nos habituou, com essa chave de ouro. É verdade, vamos ter que fechar. Não sem antes eu referir aqui algo que eu acho que era importante um dia destes fazermos um programa, já que hoje falámos aqui em emoções e em sentimentos que geram doenças e patologias graves, sugerir um programa sobre espiritualidade. Espiritualidade que nada terá a ver, como é óbvio, com crenças religiosas, mas sim com o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso interior. Isso talvez fosse interessante, porque se nós olharmos, os países que têm estas práticas bem desenvolvidas também têm uma taxa de incidência de cancro muito mais baixa que o Ocidente. E é interessante ver porque quem segue algum tipo de filosofia, como as filosofias budistas, tem geralmente uma tendência para ter uma saúde quase que de ferro. É mentira, doutor? Sim, não tenho dúvidas nenhumas do que acabou de referir. Absolutamente nenhumas. Eu sou suspeita. Deixe-me só interromper, que você foi simplesmente deliciosa. Eu vou dizer porquê.
A sério. Sabe porquê? Porque eu já fiz um convite, aliás, já tínhamos falado uma vez sobre isto, e eu convidei uma pessoa para falar sobre isso. E a pessoa disse-nos: eu agora estou por aqui assoberbado de trabalho, tenho um trabalho para entregar e eu agora não consigo, mas depois lhe direi resposta. Portanto, e ela já comunicou connosco hoje aqui, já lhe dei a palavra, porque ela já nos fez comentários aqui, e até hoje você veio mesmo impecável, porque ela está-nos a ouvir, e é bom que ela acelere a resposta, que é para nós termos esse programa. É verdade. Cá. Portanto, depois irão saber quem é, porque ela já esteve aqui connosco hoje e já nos deixou o seu comentário. A Cristina Caramelo diz: beijinhos aos três, grandes seres humanos, Deus vos guarde, ilumine e proteja. Muito obrigado. Obrigada. A Teresa Cardoso, eu não gosto muito destas coisas, mas porque nunca sei muito bem o que é que elas querem dizer, dá aqui um coração e umas mãos de agradecimento. Desculpe, doutora Dina, porque a interrompi. Bom, era isto que eu queria dizer sobre o facto de podermos fazer, a eventualidade de termos aqui um direto ou uma edição sobre o desenvolvimento humano e sobre também a espiritualidade e até a humanoterapia, que hoje em dia é muito utilizada para as pessoas poderem desenvolver o seu interior e a sua parte emocional e não ficarem presas a emoções e ao passado e poderem viver exatamente o presente e terem uma vida muito mais sadia, porque uma mente sã tem um corpo sadio também, não é? E pronto, teremos que terminar. Eu deixo aqui um abraço muito solidário para todas as pessoas que neste momento estão a passar por doenças oncológicas, não só o cancro da mama, mas todas as doenças oncológicas. Um abraço muito solidário. Deixo um grande abraço de luz e que tenham muita força, muita fé e muito foco, porque foi isso que a minha amiga Sandra fez, foi ter foco para vencer esta doença. Sandra, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada eu. Obrigada eu por poder partilhar e poder ajudar. Foi um prazer estar aqui convosco. E não se esqueçam, sejam felizes. Tu Obrigado, também. Sandra. Muito feliz. Obrigada. Obrigado, Sandra, por este magnífico momento que nos deu, não é? Também a minha gratidão por isso. Dar também a palavra à doutora Manuela Rebelo, à engenheira Manuela Rebelo, muitos parabéns a todos os presentes, ao doutor Artur, porque é o nosso anjo, ela também já foi minha doente, e à doutora Dina pela iniciativa do programa e à Sandra pela coragem e vitórias. Maria Salete, a professora Maria Salete chegou, parabéns e beijinhos. Obrigado a todos por estarem a nos ouvir neste 1h18 a ouvirmos. Muito obrigado a todos mais uma vez. Dizer-vos que nós somos aquilo que pensamos e que comemos. Nunca se esqueçam disso. As nossas doenças têm a ver com isso, com aquilo que pensamos e com aquilo que comemos. Ao senhor Lino Serra, um doente meu também, do distrito de Aveiro, que linda e com tão importantes para todos. Obrigados, parabéns, Sandra, adorei ouvir pela tua força, as tuas palavras. Parabéns, doutor Artur, um abraço. Obrigado a todos, um excelente fim de semana. Tem aqui os nossos ouvintes, aqueles de coração aberto, e espero que estejam todos, sem exceção. Tem aqui muita coisa para metabolizar, para pensar, para arrumar ideias, e isso é importante. Se todos nós mudarmos, nem que seja assim um bocadinho a nossa vida, já é muito importante. Obrigado a todos, um excelente fim de semana,
Obrigado, doutora Dina, obrigada, Sandra, do coração, obrigado às duas por mais este excelente direto que fizeram. Bem-ajam a todas. Bem-ajam a todos. Boa noite. Sejam E felizes. vocês também, para os ouvintes e para vocês, um lindo e feliz fim de semana. Porque apesar da pandemia, eu acho que mesmo assim conseguimos ser felizes e sentir-nos bem. Basta que tenhamos os devidos cuidados e as devidas precauções. Bem-ajam a todos.